Graças a Deus, estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Iremos, nesta tarde, transmiti-lo a genuína palavra do nosso Senhor. O tema na qual iremos falarmos das grandezas do Pai Celestial, fidelidade. Sem perca de tempo, vamos, neste momento, meus queridos, amados irmãos e ouvintes, abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro de revelação. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler apenas uma parte do versículo para a meditação da gloriosa palavra de Deus. A parte B que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem está dizendo essa palavra é o nosso mestre. Quem está falando ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou que, na parte B do versículo 10 do livro de Apocalipse, capítulo 2, se persistirmos na fidelidade com o Senhor até a morte, seremos coroados, coroa da vida. O tema é fidelidade. E o versículo fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando eu venho olhar para esse versículo e ler este versículo de uma forma clara, de uma forma eficaz, eu venho entender e voltar atrás aonde um dos nossos patriarcas, um dos nossos irmãos patriarca, por nome Jó. Este homem foi motivo de escárnio para os seus amigos. Este homem foi motivo de escárnio para a sua esposa. Este homem foi motivo de grande alegria para com o nosso Deus. Por mais que você possa ser motivo de escárnio, por mais que você possa ser motivo de tormento para alguém, de tristeza, de terror, de dor, mas tenha a convicção de que Deus está no controle da tua vida. Tenha a convicção de que Deus está no controle da tua trajetória. Jó, ele foi fiel. Seja fiel. Seja cheio de amor, de misericórdia e de fidelidade. E a Bíblia diz que Jó era um homem na terra de Uz, o mais rico daquele lugar que havia sobre aquela terra. Aquele homem, a Bíblia nos afirma que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas para o serviço. E a Bíblia diz que os seus servos a seu trabalho era numeroso. Eram muitos homens que trabalhavam para ele. Meus queridos, eu venho te dizer que por mais que tu possa estar passando por um momento difícil na tua vida, por mais que tu possa estar passando por um momento de agonia, de tristeza, de dor, de choro, de pranto, mas seja fiel. Deus é contigo. E a Bíblia, neste versículo 1 do livro de Jó, diz que ele era um homem cujo nome era Jó. Íntegro, reto, sincero. E ele se desviava do mal. E Jó era desta forma. Apesar de Jó ter muitos trabalhadores no seu serviço,
Apesar de Jó ter muitos gado, ovelhas, camelos e também jumentos para o trabalho da sua lavoura, do seu serviço. Para o arado tinha muito gado, E a Bíblia diz que este homem, ele perde tudo. Ele perde o seu gado, os seus camelos, as suas ovelhas e os jumentos de carga. Ele perde tudo. E a Bíblia diz que este homem, ao perder tudo, mesmo assim, ele adorou a Deus. Meus queridos, quando o maligno toca em alguma coisa que te serve, quando o maligno entra para te roubar algo que é especial para ti, não se apavore, não entre em pânico. Às vezes é a permissão de Deus para que aquilo que te servia, o maligno tirasse, para que Deus possa te retribuir o dobro, até mesmo quadruplicada vez. Aconteceu com Jó a mesma coisa. Certa vez, a Bíblia diz, quando os filhos de Deus se apresentavam perante a ele, veio também Satanás para se apresentar perante a Deus. E a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e diz: de onde tu vens, Satanás? E Satanás responde para Deus assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Sabia, meus queridos, que o maligno anda passeando pela terra e rodeando por ela? Você sabia que quando você se ajoelha para orar, o maligno, o nosso adversário, anda rangindo como leão para tentar lhe tragar? Mas você sabia que ele não consegue fazer isto porque do nosso lado está um anjo com espada flamejante, com espada de fogo olhando para ele. E ele não pode fazer nada contra a nossa pessoa por este motivo. E você, meu caro amigo ouvinte, é privilegiado por Deus porque o anjo do Senhor te guarda. Você é abençoado por Deus porque a cada passo que tu dá, a cada percurso da sua vida, principalmente no momento da oração, o anjo está ao teu lado. O anjo está do teu lado te protegendo do maligno. A Bíblia diz que o maligno anda ao derredor como um leão rugindo, à procura de uma presa a que possa tragar. O maligno anda desta forma. Anda de rodear a terra e passear por ela. Mas nós somos privilegiados porque somos defendidos pelo nosso Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele responde para Deus que veio da terra de passear por ela e de rodear sobre ela. E Deus pergunta para Satanás assim: Satanás, por acaso tu tinha visto o meu servo Jó, um homem íntegro, sincero, obediente e desvia-se do mal? Satanás, ele responde para Deus dizendo: sim. Por acaso Jó, ele te serve debalde. Satanás dizendo para Deus, ele queria dizer assim: Jó, ele te serve somente porque tu abençoaste ele de uma tal forma que não tem como ele não te servir pelas bênçãos que o Senhor tem sucedido para ele. E Satanás pediu para Deus que Deus permitisse
a tocar nas coisas de Jó, no gado, nas ovelhas, né? Também nos camelos, nos jumentos e assim por diante. E a Bíblia diz que Deus disse: tudo isto eu te entregarei nas tuas mãos. Somente uma coisa que tu não pode fazer, que eu não permitirei que tu possa fazer: a vida dele. Sabe o que Deus estava dizendo para Satanás nesta hora? Porque o único que pode dar a vida e tornar a tomar a vida é o nosso Deus. Satanás, ele pode tentar destruir tua vida, mas ele não vai conseguir. Satanás, ele pode tentar lubridiar para que tu possa vir ser surpreendido para morrer, mas ele não vai conseguir. Porque o nosso Senhor, ele é o autor da vida. Ele é o autor e o consumador de todos os séculos. O nosso Senhor Jesus Cristo é tudo isso. E Jó, por incrível que pareça, ele sofreu as consequências. Jó, neste momento, ele recebe maldições, né? O Satanás, neste momento, ele desaparece da presença de Deus e torna para a terra para atormentar a vida de Jó. E a Bíblia diz que um mensageiro chega até Jó e diz: Jó, a tua fazenda, os gado, as 500 juntas de boi, estava arando a terra. E as jumentas estavam pastando nas proximidades do gado. E veio os sabeus, tomou tudo, levou tudo e matou os teus servos. Somente eu escapei para te trazer estas novas. E a Bíblia nos fala que Jó recebe aquela palavra. Imagina agora o coração de Jó. Imagine agora a vida deste varão de Deus por nome Jó. O primeiro sofrimento acontece. E logo após, a Bíblia diz que se apresenta mais um dos servos de Jó. Antes mesmo que este saísse da primeira notícia, chegou mais uma vez, ou seja, mais outro servo de Jó, dizendo: Jó, você sabia que os teus camelos estavam todos em um só lugar? Veio os caldeus e arremataram, levaram os camelos, mataram os moços a fio de espada, que era os servos de Jó, e somente eu escapei para trazer-te a nova. E antes mesmo que este segundo mensageiro sai da presença de Jó, vem uma notícia, e esta notícia é a das piores notícias. E a Bíblia diz que enquanto ele ainda falava, chega outro mensageiro e diz: Jó, veio um vento tempestuoso e deu nas 4 colunas da casa, aonde os teus filhos e tuas filhas estavam bebendo, comendo, dançando e se divertindo. Eu creio, entendo neste momento desta palavra que Jó não estava preocupado com o que ele tinha perdido, ele não estava preocupado com a casa, ele não estava preocupado com os camelos, ele não estava preocupado com os gado, com as ovelhas, com os jumentos.
Ele não estava preocupado com sua residência. Eu digo e venho conjecturar neste momento, meu caro amigo ouvinte, que Jó neste momento pensa nos filhos. E ele não está preocupado praticamente com as coisas terrenas que Deus deu a ele. Ele estava preocupado mesmo, pelo que eu entenda, era pelos filhos. E a Bíblia diz que o mensageiro continua com o seu percurso da sua história para trazer as mensagens para Jó. Pode até que tenha sido que Jó lhe pergunte: e os meus filhos? E o moço que veio trazer a resposta para Jó, a mensagem para Jó, poderia até ter dito assim: os teus filhos estavam todos dentro da casa. E a casa caiu por cima deles e todos morreram. Neste momento, Jó recebendo esta mal notícia. Jó já tinha recebido outras notícias anteriormente, mas esta notícia não lhe abalou. Neste momento, Jó recebe esta notícia que os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, teria morrido em um só momento. E agora, meu querido, minha querida, eu quero te dizer, uma mãe de família, um pai de família, quando perde um sequer filho, ele pode ter 10 filhos, 15 filhos, até 20 filhos. Mas se ele perde um, aquela dor que a mãe sente, aquela dor que o pai sente, é uma dor muito imensa, muito extraordinária, uma dor insuportável. Imagine agora perder 10 filhos ao mesmo tempo. Eu quero te dizer, meu caro amigo ouvinte, que se você perder um filho só, você sofre as consequências da dor da perca, de um luto. E se você perder 10 filhos, igualmente Jó perdeu. Meu querido, a dor de Jó neste momento era uma dor insuportável. A dor de Jó neste momento era uma dor imensurável. Era uma dor superior do que todas as dores de um pai e de uma mãe que passa diante da sua vida. Ele não estava preocupado com a perca das coisas materiais, mas ele estava agora preocupado com a perca dos seus filhos. Ainda 10 filhos, ele perdeu todos em uma só vez. E a Bíblia diz que Jó neste momento se levanta. Jó neste momento rasga seu manto, raspa a sua cabeça e lança-se sobre a terra. E ele adora a Deus em espírito e verdade, e diz assim: no eu saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas bendito seja o nome do Deus de Altíssimo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou o luto e adorou a Deus. Ele deixou o sofrimento e adorou ao Deus. Ele deixou a angústia, a dor e o luto e o sofrimento que ele estava passando naquele momento e adora agora ao nome do Senhor, aquele que vive e que reina para toda a eternidade. Eu quero te dizer, meu caro amigo ouvinte, você que está neste momento escutando a Rádio Nativa FM, você que neste momento está escutando o programa Prepara-te, Jesus está voltando. A mensagem de hoje é voltada para a fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jó foi um homem exemplar, foi um homem que foi um exemplo de crente. Seja um exemplo de crente, você irmão, você irmã, seja um exemplo de crente assim como Jó foi. Seja verdadeiro cristão assim como Jó foi. Eu quero te dizer que Jó adora em espírito e verdade. Ele rasga suas vestimentas, ele rasga suas roupas, ele adora a Deus raspando sua cabeça, ele se lança na cinza. Mas a palavra de Deus diz que a sua esposa lhe escarneceu dizendo: Jó, tu sabes que nós perdimos tudo, tu sabes que nós perdimos a nossa fazenda, tu sabes que nós perdimos tudo o que era de especial para nós, e por último, a
acaba nesta enfermidade. Por último, acaba perdendo seus filhos e entra também nesta grande enfermidade, que é uma enfermidade de lepra que Jó se encontrava. Aleluia. Meu caro amigo ouvinte, eu quero te dizer nesta tarde que você é privilegiado por Deus, porque você é cheio de fidelidade. Você é privilegiada por Deus, porque você tem fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o bendito e poderoso nome do Senhor. Eu quero te dizer que Jó, ele foi um exemplo de pai. Jó foi um exemplo de homem que orava, que se consagrava, que fazia menção da sua gloriosa palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela prossegue no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21, dizendo: E disse: No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero te dizer, meu caro amigo ouvinte, por mais que tu sofra, por mais que tu perca, por mais que tu sofra a dor de um luto, igualmente Jó passou, não perca a fidelidade. Não saia da posição, porque Deus, ele te retribui tudo aquilo que tu perdeu. Às vezes tu tem um carrinho velho, às vezes tu tem uma moto velha, e o ladrão vem roubar, o ladrão vem saquear, mas a tua vida ele não toca porque você é escolhido. A tua vida ele não toca porque você é uma escolhida. A tua vida é projeto de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, assim como a vida de Jó estava nas mãos de Deus. Assim como Jó perdeu sua fazenda, assim como Jó perdeu seus bens materiais, assim como Jó entrou em enfermidade, assim como Jó perdeu os seus 10 filhos, permaneça adorando a Ele em espírito e em verdade. Permaneça adorando a Deus, porque Ele é o único que merece adoração nos céus e também na terra. Pois, meus queridos, a palavra de Deus diz que Jó recebeu uma palavra de maldição. Agora de quem? Da sua própria companheira. A sua própria companheira disse: Jó, tudo isso tu está passando. Perdeu sua fazenda, perdeu os filhos, perdeu a tua saúde, e mesmo assim tu adora a Deus, abandona este Deus e morre. E Jó disse: mulher, assim como a louca fala, tu estás falando. Pode Deus dar e ele não tirar? Jó, ele não atribuiu ofensa diante de Deus. Satanás, ele tenta fazer com que tu venha blasfemar de Deus. Mas se tu é escolhido, se tu é escolhida, você pode passar momento de angústia, momento de sofrimento, de dor e de pestilência, mas você vai permanecer fiel. Você vai permanecer nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me dê salvação. Me dê ânimo para que eu possa prosseguir com o teu evangelho. Meus queridos, a mensagem de hoje foi esta. A mensagem de hoje foi para alertar aqueles que estão fracos na fé. Pois o tema fidelidade é para que nós venhamos a realçar a fé espiritual. Pense, quando você estiver sofrendo, pense no sofrimento de Jó. Se o teu sofrimento for superior do que ele, é motivo de tu largar Deus. Porque não existiu alguém aqui na terra para sofrer mais do que Jó. Viu? E nunca irá existir. Pois Deus, ele permanece no céu, nos dando livramento, nos dando saúde, nos dando a sua palavra para que nós possamos entender. E muitas vezes, por curto momento de tempo, por falta de vigilância, por alguma tribulação que passamos, nós queremos abandonar o evangelho. Meus queridos, permaneça na fé. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.